Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Martinelli. Este primeiro episódio do podcast Nas Entrelinhas do Jogo está sendo gravado no dia 2 de julho de 2019. E como você já deve ter visto no título do episódio, vamos falar sobre o Tampa Bay Rays da Major League Baseball e fazer um resumo do que já aconteceu na abertura do mercado da NBA e da NHL. E olha, começaram bem agitados. Antes de tratar dos assuntos, vamos aos recados. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o podcast Nas Entrelinhas do Jogo, assine já o nosso feed. Estamos disponíveis nos principais agregadores de podcast, no Spotify, SoundCloud, entre outros, além do YouTube. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se o aplicativo onde você nos ouve permite alguma forma de avaliação, dê a sua nota ou marque os nossos episódios como favorito, ajudando nas entrelinhas do jogo a chegar a mais gente. Falando em redes sociais, siga o Nash no Twitter, @blognash, curta a nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Instagram, ambos como nas entrelinhas do jogo, para interagir com a gente. Se preferir, pode nos mandar um e-mail para nasentrelinhasdojogo@gmail.com. Enfim, é isso. Vamos dar prosseguimento ao programa de hoje. E vamos agora começar a falar do Tampa Bay Rays, que é um dos times mais interessantes de se acompanhar nesta temporada da Major League Baseball. De acordo com o site Spotrac, os Rays possuem a menor folha de pagamento da liga. E mesmo assim, eles são um dos melhores times da MLB, com a sexta melhor campanha, com, até o momento, 49 vitórias e 36 derrotas, ocupando a segunda posição da divisão leste da Liga Americana, 6 jogos e meio atrás do New York Yankees e no primeiro lugar da vaga de wildcard. Mas o time começou a chamar a atenção mesmo em 2018, graças a uma mudança técnica um tanto, vamos dizer assim, heterodoxa para os padrões do beisebol. Na temporada passada chegou um novo treinador de arremessadores, o Kyle Snyder, para fazer parte da comissão técnica de Kevin Cash. O time, desde que ele chegou, foi o que menos teve entradas arremessadas pelos abridores em 2018, com 624, em diferença de mais de 180 entradas para a penúltima equipe do ranking, o Los Angeles Angels. Os principais fatores para isso foi a utilização de relievers para abrir jogos. Isso mesmo, o Kyle Snyder começou a usar os arremessadores do bullpen, alguns deles, para começar os jogos e ficar por poucas entradas. Um exemplo clássico pode ser falado dessa temporada. O Ryan Stanek é o jogador com mais partidas iniciadas, 23, mas ele fica cerca de 4 entradas. Para ter uma ideia de quão pouco que é isso, um arremessador, para ser contabilizado com a vitória, ele precisa arremessar 5 entradas, ou seja, ele nem fica para isso. E nesta temporada é o segundo que menos utiliza os starters, atrás novamente dos Angels, que estão adotando uma estratégia um pouco semelhante a essa, mas não nessa intensidade, porque os abridores de Tampa estão com uma ótima performance, ficando apenas atrás dos Los Angeles Dodgers no quesito ERA, as médias de corridas merecidas. E apesar de todas essas coisas boas que estão acontecendo, os Rays estão seguindo uma tendência um tanto perigosa nos últimos 3 anos. Eles estão caindo bastante de desempenho no mês de junho. Isso se iniciou em 2017. Eles começaram mal aquela temporada, mas a equipe recuperou em maio, vencendo 56,7% das suas partidas. Porém, em junho teve uma campanha 13-13, o que veio depois não foi muito bom. A equipe estava meio jogo da vaga de wildcard no final de maio, mas terminou o ano com o mediano 80-82, a 5 jogos de tentar disputar o jogo de repescagem nos playoffs da liga. E na temporada passada a situação foi um pouco semelhante, mas com um contexto um pouco diferente. Tampa Bay começou fazendo recorde de 12-14
e engrenou no mês seguinte da temporada, fazendo 15 vitórias em 28 partidas. Mas em junho voltou a ser inconsistente, com a mesma campanha do primeiro mês da temporada, e manteve a falta de consistência em julho, ficando com campanha 54-53. Em agosto e setembro, a equipe teve um ótimo desempenho, com 33 vitórias em 55 partidas, mas não foi suficiente para ir à pós-temporada, porque ficou a 7 jogos atrás do Oakland Athletics, que foi o segundo time na vaga de wildcard e disputou o jogo com o New York Yankees no início da pós-temporada da Liga Americana. Em 2019, está sendo totalmente diferente, pelo menos no início da temporada. Tampa Bay Rays começou com tudo. Começaram com 19-11 no primeiro mês da temporada, começou em março e abril, ocupando a primeira posição da divisão leste da Liga Americana, tendo 2 jogos de vantagem sobre os Yankees. Já no segundo mês, também foi bom, com 59,3% de aproveitamento, mas foi ultrapassado por Nova York, que tinha vencido 20 dos seus 27 jogos disputados em maio. Mesmo assim, ainda tinha uma vantagem boa na primeira vaga de wildcard. Mas este mês de junho foi o pior de Tampa nos últimos 3 anos. O time teve 13 vitórias e 16 derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 44,8%. E o número de jogos em relação ao Texas Rangers, que é o segundo time agora na vaga de wildcard, caiu. Antes era uma vantagem boa de 6 jogos, passou agora para 2. Um dos fatores que contribuíram para essa queda de produção de Tampa foi justamente o ataque. O ataque tinha começado muito bem, com médias de 4,8 corridas por partida em março e abril, e caiu para 4,3 em junho. Esse fenômeno foi muito parecido ao que aconteceu em 2018. A média, que era de 4,7 no primeiro mês, foi para 3,2, sendo ainda mais profundo, né? Uma das causas dessa diminuição da produção ofensiva foi que os rebatedores deixaram de forçar o walks, com a porcentagem indo de 10,1, que é excelente, para 6,7. Além disso, em vários quesitos importantes eles deixaram de produzir, como porcentagem base, que estava na casa dos 33%, que caiu para 30,5%, enquanto a força do bastão, que variava de 44% a 43%, foi só de 39,5% no mês de junho. Outro ponto interessante para ser analisado é o número de corridas ponderadas viradas ajustadas, uma estatística em que 100 representa a média, grosso modo, da liga. Os Rays começaram com 111, o que significa 11% acima da média dessa estatística. Em maio foi para 107, porém em junho foi para 87, ou seja, 13% abaixo dessa média. E vários jogadores contribuíram para essa decadência do desempenho de Tampa Bay. Um exemplo desses jogadores foi o outfielder Tommy Pham, que teve pequenas quedas em algumas estatísticas, mas perdeu quantidade de WRC Plus de 132 para 102. Outro jogador do campo externo também teve bastante dificuldade em junho. Austin Meadows tem média de rebatidas de 29,1 na temporada, mas rebateu apenas para 20,6 no mês passado. Outra queda intensa foi no Slugging Percentage, que era de 51,6% para apenas 29,9%. Isso porque não rebateu nenhum home run no período, sendo que ele tem 12 no total na temporada. Avisail Garcia é outro outfielder que não conseguiu avançar muito durante o mês de junho, com a porcentagem de força de bastão de 32,3%, enquanto na temporada esse número é de 45,3%. E ele rebateu apenas 2 bolinhas para as arquibancadas, que no total na temporada ele tem 12. E os abridores que foram citados no começo do episódio como exemplo de eficiência também caíram bastante durante o mês de junho. Desde o começo da temporada, a trajetória do número de corridas merecidas era excelente. Começou com 2,04 entre março e abril, foi para 2,68 em maio, o que é um número bom, para deixar claro, né? Mas mesmo assim foi um aumento, mas deu um salto ainda maior durante o mês de junho, indo para 4,68. Os arremessadores que começaram as partidas sofreram bastante também com home runs. Eles tinham sofrido 14 no início de 2019. O número caiu para 8 no mês seguinte, porém saltou
para 15, indo além daqueles 14 no início da temporada. Os arremessadores tiveram dificuldade na hora de controlar os arremessos. A porcentagem de strikeouts caiu de 29,7% para 25%, e a média de andadas, os walks, subiu de 6,9 para 7,6. Um jogador que pode ser considerado o exemplo máximo da queda da rotação titular de Tampa é o Blake Snell, que foi vencedor do Cy Young da Liga Americana na temporada passada. A temporada dele não está sendo, vamos dizer, convencional. Ele está acendendo muitos walks, com pouco mais de 3 por 9 entradas e 1,7 home runs por 9 entradas, além do ERA, que é muito alto em 2019, de 4,87. Mas nos 6 jogos que ele começou no mês passado, ele aumentou ainda mais o número de andadas, subindo para 4,63, enquanto o de home runs subiu para 1,54 home runs por 9 entradas. E a média de corridas merecidas pulou para 9,64. Agora a pergunta que não quer calar é: será que o Tampa Bay Rays vai manter essa tendência de ir mal no restante da temporada depois de um péssimo mês de junho? Bom, é difícil saber. De acordo com a expectativa de Pitágoras, uma fórmula que foi criada pelo escritor de beisebol Bill James para prever a campanha dos times, a campanha do Tampa Bay Rays deveria ser de 52-33, com 3 vitórias a mais do que o atual. Na temporada de 2007, essa situação foi parecida. A campanha depois de junho era de 43-40. O recorde ideal tinha uma vitória a mais. É claro que é totalmente diferente comparar um time com 57,1% com um que tinha apenas 51,8% de aproveitamento naquele período, né? Os arremessadores da rotação titular também aparentam estarem sofrendo com uma certa dose de azar. O FIP deles é de 3,68 no mês de junho e o FIP esperado é de 3,72, indicando que os jogadores da defesa também têm a sua parcela de culpa nas corridas cedidas, pois é um número muito menor que o ERA cedido por eles. O próprio Blake Snell é um exemplo. O FIP dele da temporada é de 3,34 e o FIP esperado de 2,9. Tudo vai depender de como será o desempenho do time neste mês de julho para saber se o time vai seguir o exemplo de 2017 e cair drasticamente, ou vai ser como 2018, que melhorou consideravelmente após o All-Star Game. Mas é preciso prestar bastante atenção, porque a disputa pelas vagas de wildcard da Liga Americana está apertada, porque tem Texas Rangers, que está na segunda posição, ainda tem Cleveland Indians, Oakland A's, Boston Red Sox, Los Angeles Angels até o Chicago White Sox com alguma chance. Vamos falar agora sobre a abertura do mercado da NBA, que começou no dia 30 de junho, no domingo. Começando pelo Brooklyn Nets, que assinou com Kevin Durant e Kyrie Irving. Com certeza essas duas contratações vão ajudar bastante a equipe a subir de nível, que teve campanha de 42-40 na temporada passada. E um dos principais fatores que precisava ser melhorado é a porcentagem de conversão das arremessos de quadra, que ocupou a 25ª posição. É claro que Kevin Durant vai ficar fora dessa temporada por causa da lesão sofrida nas finais do tendão de Aquiles, mas com certeza nos próximos anos ele pode contribuir bastante. E também outro jogador importante que chegou no Brooklyn foi DeAndre Jordan. Ele teve média de 14,1 rebotes por jogo desde 2014. E 68,2% de conversão dos arremessos de quadra. Teve uma pequena queda nesta última temporada. Veremos quando ele vai ajudar o Brooklyn Nets em 2019 e 2020. Agora é a vez do Golden State Warriors, que fez uma sign-in trade com os Nets para pegar o D'Angelo Russell, cedendo o Kevin Durant. O Russell teve um ótimo crescimento na temporada passada, tendo média de 21,1 pontos por jogo e 7 assistências de média, com a porcentagem efetiva de arremesso de quadra de
51,2. E os Warriors ainda renovaram com Klay Thompson, que era uma movimentação muito importante. O Philadelphia 76ers renovou com Tobias Harris. Ele está em uma fase de crescimento na carreira e anotou uma média de 20 pontos por jogo na temporada passada, que foi a melhor dele, assim como foi a porcentagem efetiva de arremessos de quadra, que foi de 54,9%. Ele também teve seu melhor offensive rating na carreira, de 114, apesar de ter sido pior nos 27 jogos disputados com os 76ers, após ser trocado pelo Los Angeles Clippers. Al Horford também será importante na defesa, que foi outro jogador contratado nesta free agency. Ele foi o 20º jogador com maior média de tocos na temporada passada, 1,3, e também vai contribuir com net rating, após registrar um rating ofensivo de 117 e defensivo de 106 nas últimas 3 temporadas, já que Philadelphia terminou em 15º nesse quesito na temporada passada. Josh Richardson também vai ser uma opção de chutador do perímetro para essa nova temporada, já que ele teve a maior média de pontos na carreira na temporada passada. O Milwaukee Bucks, o time que terminou com a melhor campanha na temporada passada, focou nas renovações, com Chris Middleton, Brook Lopes e George Hill. O Boston Celtics perdeu jogadores muito importantes nessa abertura do mercado, como o próprio Irving, o Horford, o Rozier, mas trouxe Kemba Walker, o 10º jogador com maior média de pontos por partida na temporada passada. E também tem o Enes Kanter, pivô, que teve o 20º melhor aproveitamento de arremessos de quadra no ano passado. Aproveitando que o Bojan Bogdanovic saiu, a equipe do Indiana Pacers trouxe o Malcolm Brogdon. Ele apresentou crescimento nos 3 anos de carreira em Milwaukee. Começou anotando 10,2 pontos por jogo e subiu para 15,6 na temporada passada. Agora vamos falar de outros destaques da Free Agency da NBA. Kristaps Porzingis renovou com Dallas Mavericks. Julius Randle mudou do New Orleans Pelicans para o New York Knicks. J.J. Redick saiu do 76ers para o New Orleans Pelicans para jogar junto com o Zion Williamson e o Didi Louzada, e também dos jogadores que foram adquiridos com a troca dos Lakers pelo Anthony Davis, como o Brandon Ingram, Josh Hart e o Lonzo Ball. E também teve a troca quádrupla entre Los Angeles Clippers, Miami Heat, Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers. Agora vamos falar que cada um trouxe, Os Clippers receberam o Maurice Harkless, uma escolha de primeira rodada de 2023, que é protegida da loteria até 2025 e passa a ser desprotegida em 2026. Já o Miami Heat recebeu Jimmy Butler e Myles Leonard. Já os 76ers ficaram com Josh Richardson e os Trail Blazers ficaram com Hassan Whiteside. Agora, para encerrar o assunto Free Agency, vamos falar da NHL. Começando pelo New York Rangers, que teve uma off-season tanto movimentada. Eles trocaram com o Winnipeg Jets para adquirir o defenseman Jacob Trouba, que teve 50 pontos na temporada passada e 7,5 pontos compartilhados, além de ter selecionado o Capo Caco na segunda escolha geral do draft. E também fizeram uma movimentação para abrir espaço para a contratação do Artemi Panarin, que estava no Columbus Blue Jackets, trocando o time Vise para o Buffalo Sabres. Falando em Panarin, ele teve média de mais de 0,9 pontos por jogo desde que chegou à NHL na temporada 2015-2016 e fez 87 pontos em 79 partidas no ano passado. E ele é o 8º jogador com mais pontos feitos desde 2015. Além de tudo isso, ele teve mais de 50% de cost for em todos os anos na NHL e um plus-minus esperado de 12,2 em 2018 e 2019. Florida Panthers, também outro bastante agitado, trouxe o goleiro
Sergei Bobrovsky, que está apresentando queda nos últimos 3 anos, mas mesmo assim ele foi líder da NHL em shutouts, com 9 jogos sem tomar gol no ano passado. Outro reforço importante foi Anthony Stralman, jogador de defesa, que participou de apenas 47 partidas na temporada passada, mas nas anteriores ele conseguia muitos hits. E no ano passado também foi o único na carreira que ele teve o Offensive Zone Start Percentage menor do que 50%, sendo que ele está na liga desde a temporada 2007-2008. Aí os Panthers trouxeram também o right winger Brett Connolly, que era do Washington Capitals, que teve a melhor temporada na carreira 2018-2019, com maior número de pontos, porém teve o PDO elevado, 103,2, enquanto o normal é variar entre 98 e 102. E o PDO muito elevado pode ficar uma tendência de queda nos números do jogador na temporada seguinte. E por último, o time da Flórida trouxe Noah Athiri, center, que teve a melhor temporada em pontos, com o Boston Bruins com 14 e teve 221 hits. Já o Nashville Predators acertou com o Matt Duchene, center, que teve a melhor temporada da carreira em pontos com 70 e fez 30 gols, também a maior marca nos 73 jogos que disputou, porém caiu de desempenho quando foi trocado do Ottawa Senators para o Columbus Blue Jackets. O Minnesota Wild contratou o left winger Matt Zuccarello. Ele participou de apenas 48 partidas, já que ele se lesionou logo após ser trocado do New York Rangers para o Dallas Stars. Mas ele teve uma média de 0,83 pontos por partida, que foi a maior da carreira. E nos playoffs ele contribuiu muito bem, anotando 11 nos 13 confrontos que disputou. Minnesota também trouxe Ryan Hartman, Luke Johnson e Gabriel Dumont. O Vancouver Canucks focou nos defensemen, trazendo Tyler Jones, que possui capacidade de bloquear disparos e dar hits, variando de acordo com a temporada, sendo que em 2019 teve 99 bloqueios e 97 hits, e passou a contribuir cada vez mais dando disparos, com média de 1,95 no ano passado, que foi a maior na carreira. Outro jogador importante da defesa adicionado pelos Canucks foi Jordie Benn, que em 5 das 8 temporadas ele teve mais de 100 bloqueios, fazendo 128 no ano passado. Em 5 anos ele teve mais de 90 hits, fazendo 194 em 2018 e 2019. Em 2019 também, ele marcou a maior quantidade de pontos na carreira, 22, e fez a segunda melhor em point shares, com 4,8. Outras movimentações importantes que aconteceram até agora na oficina da NHL. O New Jersey Devils, que selecionou o Jerry Hughes na primeira escolha geral, adquiriu o Piquet Subban e assinou com o Simons. Subban era do Nashville Predators. O Carolina Hurricanes fez uma troca com o Toronto Maple Leafs pelo Patrick Marleau. Além disso, que foi importante no momento, que o Montreal Canadiens tinha feito uma offer sheet pelo Sebastian Aho, mas pela última informação que eu vi no momento, está sendo gravado o podcast, Carolina igualou essa proposta e vai ficar com Aho até o momento. O Philadelphia Flyers adquiriu Kevin Hayes com o Winnipeg Jets, Matt Niskanen com o Washington Capitals, o defenseman Justin Brown, que era do San Jose Sharks. O Colorado Avalanche adquiriu Andrei Burakovsky com o Washington Capitals, além de ter contratado Jonas Donskoy, que era do Sharks. O Pittsburgh Penguins adquiriu com o Arizona Coyotes o Alex Galchenyuk, cedendo o Phil Kessel para o time de Glendale. Já o goalie James Reimer foi para o Carolina Hurricanes, que mandou Scott Darling para o Florida Panthers. Aí o Toronto Maple Leafs fez uma troca interessante, adquirindo Alexander Clifford e Tyson Barrie do Colorado Avalanche, e cedeu Nazem Kadri e Carl Rosen na troca. Além disso, o time de Toronto
assinou com Jason Spezia, experiente jogador dos Dallas Stars. Aí o Wander Smith renovou com o New York Islanders, Russell Nicky assinou com o Columbus Blue Jackets. Dallas Stars trouxe dois jogadores muito experientes, o Joe Pavelski e Sharks e Corey Perry, que estavam no Anaheim Ducks. Os Islanders trouxeram para o gol também Semyon Varlamov e o Robin Lehner, que era o goleiro reserva de Nova York e foi para o Chicago Blackhawks. Então pessoal, por hoje é só. As explicações das estatísticas avançadas que foram mencionadas durante este programa estarão disponíveis na descrição e agradeço por ter ouvido até aqui. Dê o seu feedback sobre o podcast nas entrelinhas do jogo, falando sobre o que podemos melhorar, dê dicas de temas para serem abordados nos próximos episódios e siga a gente nas redes sociais, que também estarão na descrição do episódio, para falar com a gente. Então é isso, até mais!